Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e mandarem todos os comentários que quiserem sobre quaisquer assuntos, combinado? Eu prometi a fera aqui, ó, Tadé o Aranha. Tudo bem, meu ídolo? Quase tudo bem, né? Até porque o Wellington aqui, a maioria é torcedor do Vasco. Graças a Deus. E nesse momento que a gente está aqui resenhando, depois de um jogo... Que você comentou, eu comentei. Achei muito ruim. É mesmo? É, muito ruim. Acho que o elenco do Vasco, a gente vai falar isso mais aqui à frente, ele está mal distribuído. Do meio para frente, é só problemas, parceiro. Como diz o Apolinho Washington Rodrigues na Tupi, falta vida inteligente naquele meio campo? Cara, falta sim. E o que a gente tem visto aí nos últimos jogos é lamentável você não ter as peças, pelo menos, para tentar substituir aqueles que são melhores tecnicamente. Bem, eu tenho que te dar o direito de resposta, porque no dia do seu aniversário, Gerson Canhotinha de Ouro... Ele falou que era uma homenagem. Aliás, fui eu que pedi o direito à resposta. Eu tenho o maior prazer em estar aqui, né, Wellington? Eu sei, com vocês. Como você sempre falou, a gente tem um carinho muito grande. Aliás, o carinho maior por parte dos seus inscritos, que sempre... Tem alguns que não gostam e não devem gostar mesmo, né? Mas se nem Jesus Cristo agradou, não, mas eu fico feliz porque... porque sempre pedindo a sua presença. Não porque aqui eu visto a camisa do Vasco. Eu não posso, Wellington. Eu não posso negar o amor que eu tenho pelo Clube de Regata Vasco da Gama. Eu amo de paixão esse clube que pela sua grandeza, eu vi como é um gigante, né? E também não posso deixar de expressar aqui num momento como esse a minha preocupação, que é a maioria da preocupação dos seus torcedores, que são diferentes de mim. Eu sou profissional do futebol. Você que está aí, que é torcedor do Vasco, você está aí, meu amigo, porque se você pudesse, muitos mudariam. Mas isso é paixão, isso é um amor muito grande que não tem como, né? Então vocês sofrem, vocês sentem, diferentemente de mim, que eu tenho que fazer a coisa pelo lado racional. E vocês aí, né, a paixão não é racional. Não. A paixão é aquele amor doentio, e você só quer ver as coisas que teu coração pede para ver. Não é assim. A paixão cega, às vezes. Cega, não é? A maior desgraça do mundo é você ser apaixonado, idolatrar uma mulher. Porra, malandro, você só vê... É uma desgraça. É a situação do torcedor. Ninguém pode mudar de clube. O verdadeiro torcedor não muda de clube, nasce, né, vive e morre torcendo por aquele clube. E isso é paixão. E, lamentavelmente, mais uma vez, Wellington, a gente vem falar aqui de Clube Regata Vasco da Gama, depois de uma derrota diante do Fluminense, que já aconteceu parecido diante do Bragantino, né? Com um ataque que vive, quase que um ataque de riso, vivendo única e exclusivamente de um jogador como o Payet, que ausente, não tem substituto, um cruzamento do Piton, que no jogo contra o Fluminense, o Fernando Diniz botou o Marquinhos para marcar o Piton, e aí tu vê lá na frente o pobre coitado, rapaz, do Robinson Crusoe da vida, numa ilha cercada de tubarão, todo lado, que é o pobre do Verratti, não é? Mas então, é muito pouco que o Vasco está apresentando num campeonato que ele precisa ser protagonista. Isso é verdade. Que é o Campeonato Brasileiro. Esquece Copa do Brasil, cara. O Vasco tem que focar e tirar uma colocação, pelo menos do meio para frente, até para pensar numa pré-Libertadores. Talvez seja difícil uma Libertadores, porque Sul-Americana, coisa que o Vasco não disputa nem esse ano, basta você ser o segundo fora da zona de rebaixamento, que você disputa a Sul-Americana. É o caso do Corinthians. É o caso do Corinthians. O Vasco não disputa nem a Sul-Americana. Sabe por quê? Ele foi o primeiro fora da zona de rebaixamento. Aos 38 do segundo tempo. É muito pouco isso. E a história continua, né, Wellington? Então, essa é a história. Eu estou te convidando, e você é um convidado especial hoje, porque São Januário está completando hoje 97 anos da sua inauguração. Nossa.
É. Como foi a primeira vez que você entrou em São Januário? O que você achou? Rapaz, olha, quando eu entro em São Januário de verdade, foi quando eu fui negociado pelo Bangu. Ao Vasco. Isso foi em 1970. Porque até então, quando eu jogava no Bangu, eu não joguei em São Januário. É porque todo mundo jogava no Maracanã. Né? Tudo no Maracanã. Até porque o Bangu, no final dos anos 60, eu começo praticamente no início de 67 até o final de 69, os jogos do Bangu e do América eram todos no Maracanã. Aliás, era uma pergunta que eu queria fazer. Cara, se o Maracanã era um só para jogar todo mundo, que eram 6 times grandes, tinha rodadas duplas, e o campo era sempre bom. O gramado era perfeito, maravilhoso, ninguém reclamava, e o escambau. E depois de um certo tempo, o Maracanã já não ficou tão bom assim o campo, com poucos jogos, né? E depois da obra, por causa da cobertura, aquele negócio de não bater sol, e eles não conseguem resolver, né? É mais crítica ao gramado do Maracanã do que elogio. Né? Bom, na verdade, eu até joguei em São Januário quando era juvenil do Olaria. Né? Aqueles campeonatos de departamento autônomo, campeonato de juvenis, júnior. Eu até joguei em São Januário, mas, na verdade, eu aprendi a história, a grandeza desse estádio, que tem uma história maravilhosa, né? Não é só a história do Vasco, como do estádio de São Januário, na sua construção. E eu poder, rapaz, ter jogado ali quase durante 7 anos, com intervalo aí, na época que eu fui para o Sporting de Lisboa e o Pérez veio para cá, que a gente foi trocado, num período aí de alguns 7 para 8 meses, e viver aí quase 7 anos na minha vida e conseguir grande vitória, ter conseguido marcar muitos gols ali em São Januário, que fica aquela capela. Quantas vezes eu fui ali para orar, quantas missas, mesmo depois de ter parado de jogar futebol. Então, quando eu vou a São Januário, cara, eu tenho que abrir o sorriso, sento lá na cabine, que privilégio que eu tenho, cara. Você deve sentir Nossa, aqui é a minha casa. Mas, rapaz, eu fico arrepiado, cara. Toda vez que eu vou a São Januário, e rigorosamente aquelas arquibancadas são as originais. Sim. E eu subia e descia aquela arquibancada ali, rapaz, os treinamentos, aquele, né? Sofria pra cacete, mas quanto eu tive de alegria nesse estádio maravilhoso que... Olha, o Maracanã pode até morar aqui no meu coração, mas olha, São Januário... A gente treinava e jogava muito em São Januário. Não se jogava tanto em São Januário, porque o Vasco tinha que jogar mais no Maracanã, por causa do público, né? A gente é da época que a gente falava assim, olha, só tem 80 mil pessoas no Maracanã e está vazio. Pô, o cara não quis vir o jogo. Mas vamos lembrar que São Januário comportava em torno de 40 mil torcedores. Porque quando a gente tinha um jogo assim contra o América, às vezes contra o Bangu, era jogado em São Januário. Por quê? Porque esse público, os 40 mil, estava legal. Às vezes contra a Olaria, às vezes contra a Portuguesa, mas no mais, quando a gente jogava contra os clubes considerados menores, a gente fazia aquelas rodadas duplas que tinha, sempre fazendo o jogo de fundo. Jamais o Vasco, no Maracanã, em rodadas duplas, ele fazia o primeiro jogo. Nem o Vasco, nem o Flamengo. Sempre era o jogo principal. Bacana. Agora, São Januário, então você sente a sua casa, a capela tem aquele poder, Nossa. né? É uma coisa mística. E vestiário? Rapaz, é a mesma coisa, cara. Quando eu fico lembrando, Wellington, que as instalações do Vasco eram todas em São Januário, nós concentrávamos debaixo da arquibancada. Sim. Nós tínhamos a concentração da Lagoa, que era reduto dos remadores. E, às vezes, a gente concentrava na Lagoa. E era aquelas camas beliche, cara. Um em cima e um embaixo. Quando eu lembro que, para jogar no Maracanã, às vezes contra o Flamengo, ou contra o Fluminense, contra o Botafogo, você concentrava em São Januário, que eram dormitórios. Né? A gente almoçava, tomava café, jantava e concentrava em São Januário, onde hoje é o restaurante atual lá do Vasco, era ali que a gente ficava.
E o seguinte... Antigamente chamava refeitório, né? Refeitório. E São Januário era o seguinte, ele era aberto, os torcedores vinham, andavam, a gente vivia no meio deles, era muito comum, por exemplo, você está almoçando em São Januário, vinha um torcedor te abraçar, aquela coisa toda. É diferente, né? Porque o Vasco sempre foi uma família. E como família, eu aprendi a amar esse clube. E depois, né, tu andando por esse Brasil, pelo mundo com o Vasco, disputando torneios internacionais, tendo quase que obrigação de todo ano ir a Portugal, e às vezes vinha clubes de Portugal aqui em São Januário, que a maioria das vezes em São Januário, outras vezes no Maracanã, tinha essa ligação, e eu pude ver, cara, e sentir a grandeza desse gigante que hoje me preocupa, porque essa torcida maravilhosa, Wellington, não merece esse time que tem nesse momento. Esse é o grande detalhe. Não merece. É muita sacanagem que estão fazendo com vocês. Isso é culpa das pessoas que administram o futebol, porque fizeram tudo errado. Continuam insistindo no erro, contratando jogadores por uma fortuna, trazendo jogadores com todo respeito. Eu não estou dizendo aqui que o Rossi é um pereba. Nenhum jogador de futebol é pereba. Agora, eu não compreendo um jogador que não quis ficar no Vasco, saiu, se não me engano, foi para o Bahia, sei lá para onde ele foi, e agora é contratado de novo para voltar. Eu vejo um Praxedes, por exemplo, que faz uma temporada horrível, e aí eu gasto uma grana para trazer o Praxedes de volta, renovar contrato. O Adson, por exemplo, custou 20 porradas de milhões, não foi usado 1 minuto sequer no jogo passado. Então, muitos erros. Quem é o substituto do Payet? Aliás, eu perguntava isso, quem é o substituto do Nenê? Nunca teve, Wellington. Olha o meio do campo do Vasco no jogo de ontem. Está faltando, né? Pelo amor de Deus, o menino Esforça, o Matheus Carvalho e o Galdames fazendo a função de armador. Ele fez isso contra o Bragantino. Ele foi um homem invisível em campo. Que raio de armador, que raio de meio do campo é esse que não arma nada? Olha o que Fernando Diniz fez ontem. Sabendo que não tinha o Payet, que é o cérebro do time, só o Piton, porque o Paulo lá pelo lado direito, Paulo Henrique, rapaz, é um cavalo. Corre feito um condenado, mas não sabe fazer um cruzamento. Ele não cruza, ele joga a bola para dentro da área. O que o Fernando Diniz fez? Pegou o Marquinhos, botou para marcar o Piton. E isolou o pobrezinho do Payet lá do Verratti na frente, cercado por um David que até é menos pior do que o Rossi. Mas aí, meu amigo, que raio de opção é essa? Agora, o timezinho para correr. Corre, feito um condenado. Disso, nenhum torcedor do Vasco está reclamando. Mas, ué, tu acha suficiente? Não, tem que tu ter acha que só para correr? Então, se é para correr, faz o seguinte, pega o pessoal do atletismo. E bota para lá. Se é para lutar, faz o seguinte, um time de lutador, contrata 11 lutadores de boxe e bota lá dentro do campo. O que o torcedor está pedindo e está querendo são jogadores de acordo com o que eles gastam, fortunas que eles contratam, jogadores que não vêm no Vasco e não faz rigorosamente nada, salvo raríssimas exceções. Olha, para concluir, o Vasco não pode levar gol na frente. Ele não tem força para atacar ninguém. O Vasco é defensivo. E com o jogo sendo na parte defensiva, ele tem chance de ganhar. Exemplo, Nova Iguaçu. Quando ele tinha que ser protagonista contra o Nova Iguaçu, ele nunca foi. Então, quando ele fez contra o Grêmio gol na frente, ele ganhou o jogo. Contra o Bragantino, ele saiu atrás, ele perdeu. Contra o Fluminense, a mesma coisa. Levou o gol, ele perde. Está tudo errado do meio do campo para frente no time do Vasco. O que você acha aí? Tá certo o Dé? Você concorda com ele? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu nome, o nome da sua cidade. Se é do Rio, deixa o seu bairro para você receber aquele nosso abraço. Meu ídolo, um beijo no seu coração. Parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado. É isso aí. Nós ficamos com um giro de notícia aí do Aranha aí. O Vasco, a situação do Vasco tá ficando meio complicada. Os investimentos foi
feito, os jogadores não estão com aquela vontade de jogar igual o jogador do Vasco, não tá com aquela qualidade de cair para dentro do jogo. Se eu não me engano, o Alisson foi, eu acho que foi 20 milhões. Eu acho que eles tinham que dar pra mim assim o sangue para jogar. E que nem o Aran falou, a metade do meio campo pra lá o time parece que tá, acho que é um erro que tá. Eu acho que é um erro que tá, é só a opinião do que ele falou. E o Vasco, ele fazendo o primeiro gol, ele vai cair pra dentro, vai levar, vai ganhar. Mas se o Vasco tomar o primeiro gol, cara, tá complicado. Também não tá sabendo o que aproveitar. Então, minha família, deixa aquele joinha aí, inscreve no canal. Essa daí foi a minha opinião. Valeu? E deixa aquele like. Se inscreva no canal, ative o sininho para ter as notificações. E compartilha o canal com todos vascaínos. Valeu, minha família. Até o próximo vídeo. Um abração para vocês aí. E não esqueça aí de ajudar o amigo. Esse canal é um canal novo que a gente está vindo aí, crescendo ele mais uma vez, que o outro foi perdido. Então deixa aquele joinha, aquele like, comenta o que vocês quiserem sobre a opinião e inscreva no canal. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu, até o próximo. Fui.